Alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre técnicas de redação para telejornalismo. O texto jornalístico, ele seja impresso, eletrônico, ele sempre deve ser claro, conciso, direto, preciso, simples e objetivo, né? São normas universais, é um consenso, tanto na TV, quanto no rádio, na internet, jornal e revistas, mas algumas regras, elas devem ser seguidas e elas têm mais a ver com cada veículo, né? E a ideia é conquistar mais o telespectador ou o ouvinte, por exemplo. A televisão e o rádio têm a característica da instantaneidade. Isso obriga o jornalista a fazer a notícia ser entendida naquele momento em que ela é transmitida. A ideia é que não dá para voltar atrás. Hoje em dia, é claro que a gente tem internet, as reportagens são publicadas nos sites das emissoras, mas o interessante é que a gente faça com que o telespectador entenda na hora da transmissão daquela notícia, daquela reportagem, quando o telejornal está no ar. Por isso, o texto deve ser coloquial. A gente tem que ter em mente que a gente está contando uma história para alguém. Mas existe uma diferença fundamental entre contar uma história para alguém no rádio e contar uma história para alguém na TV. É que na TV a gente tem que casar a palavra, o texto, com a imagem. E é a sensibilidade de cada jornalista que vai fazer essa união, né, entre os dois e que vai atingir ou não o objetivo de levar uma informação mais fácil de ser compreendida pelo nosso telespectador. O texto do telejornal, ele tem uma estrutura de movimento, de instantaneidade, de testemunhalidade, né? O repórter esteve ali, ele viu aquilo acontecer. E ele é indivisível em relação à imagem e som. Ele também tem a sintetização e a objetividade como características. Então, o primeiro passo para a gente escrever um texto para a TV é conhecer as imagens que a gente vai poder usar na hora da edição desse VT. A gente precisa saber quais imagens a gente tem disponível para a gente conseguir fazer o casamento do nosso texto com essas imagens. Por quê? Porque a gente não pode descrever no texto exatamente o que está na imagem, porque vai ter uma redundância. A gente tem que complementar o texto com a imagem, ou a imagem com o texto, e não repetir. A gente tem que lembrar que não se faz TV sem imagem, mas a palavra tem lugar garantido. É preciso combinar a informação visual com a informação auditiva e não pode ter prejuízo nem para uma nem para outra. O papel da palavra, do texto, é dar apoio à imagem e não competir com ela. Texto e imagem devem ser complementares e não excludentes. O texto também não deve ser descritivo, não tem necessidade da gente ficar contando tudo que o telespectador já está vendo na imagem. Então, na hora de associar texto e imagem, a gente tem que usar muito a nossa sensibilidade. E, além disso, a imagem ela tem uma narrativa própria, ela tem informação própria e ela tem emoção própria. Não dá para ficar descrevendo o que tem nela. Além disso, a gente tem que pensar que a imagem ela pode ser valorizada por recursos do texto, né? Um texto jornalístico bem escrito, ele valoriza a imagem. E a gente também pode precisar de alguns recursos visuais para que o texto seja bem compreendido. Por exemplo, artes, né, cartelas, aquilo que a gente escreve em lettering na tela para complementar a informação que está sendo dita, porque a gente talvez não tenha uma imagem que explique muito bem aquilo que a gente está querendo dizer. Mas desde a pauta, a gente já tem que ir pensando quais imagens serão necessárias para essa matéria. Será que eu vou ter que fazer uma arte? Então, o produtor já tem que ir conversar com o pessoal responsável por essa área, né? Será que eu vou conseguir fazer essa reportagem toda com imagens gravadas na rua? Será que não? Enfim, não é só o repórter que tem que se preocupar com as imagens e muito menos só o cinegrafista. Todo mundo, toda a equipe tem que se preocupar com isso. E na TV, assim como no rádio, o texto é escrito para ser falado pelo repórter e apresentador e para ser ouvido pelo telespectador. Então, quanto mais simples for o texto, melhor para o telespectador e também para o apresentador que não vai atropelar as falas
né, na hora de apresentar o jornal. Então, o texto deve ser coloquial, mas sem apelos para a linguagem vulgar. Tem um limite, gente, entre o que é coloquial e o que é vulgar. É legal a gente não usar gírias, chavões, lugares comuns, expressões que se desgastam com o tempo. A linguagem coloquial é a linguagem do cotidiano, que a gente conversa com as pessoas normais. A gente só não pode abusar demais dessa linguagem. E o texto para a TV ele deve ser preciso e conciso. A gente tem que procurar as palavras corretas, as palavras adequadas para aquilo que a gente quer dizer. Evitar palavras com duplo sentido e não usar palavras em excesso. Se você consegue dizer aquilo com 3 palavras, não diga com 5. Evite frases longas, porque elas dificultam a respiração. Lembre que a gente está escrevendo para falar. Então, tem que lembrar de não escrever frases grandes demais, porque a gente não consegue falar muitas frases sem fazer uma pausa para respirar. Nessas frases longas, elas também têm outro problema, elas são mais difíceis de serem entendidas. Quando você termina uma frase longa, a pessoa já esqueceu o que você falou no início dela. Então, cada frase deve expressar somente uma ideia. E a gente tem que usar pausas para respirar, ou seja, as vírgulas e pontos finais, ou para deixar que as próprias imagens falem. Na reportagem de TV, nem sempre precisa ter fala o tempo todo. Pode ter algum momento em que só tem imagens e o som daquele ambiente, por exemplo. Além disso, o texto ele precisa ter ritmo. Então, as frases curtas, elas também contribuem com isso, com o ritmo do texto. Não que elas sejam telegráficas, né? A gente tem que falar frases curtas, mas não telegráficas, porque lembra que a gente está fazendo um texto como se a gente estivesse conversando com as pessoas. E a gente não é telegráfico ao conversar com as pessoas. A gente também tem que evitar intercalar frases, colocar frases entre vírgulas, né? Colocar informações no meio de outras informações. Escreva frases objetivas na ordem direta, sem intercalações. E a repetição de palavras na TV, desde que na medida certa, ela ajuda a compreensão. Então, pode repetir palavras sim, só não pode repetir demais, porque aí começa a chamar atenção para a repetição, ao invés de ajudar a compreensão daquela notícia. É uma questão de bom senso, né? Tanto a repetição desnecessária quanto a ansiedade em buscar um sinônimo, tudo isso pode empobrecer o texto. E a gente tem que ficar atento também, gente, ao efeito sonoro das palavras, principalmente aquelas que têm a mesma terminação. Não é agradável ouvir o temporal na capital, a lagoa marginal. Rima. Então não é legal. Outra que não fica bacana. A organização da programação da televisão. Então, na hora que você está escrevendo, talvez você nem perceba que todas as palavras terminam com a mesma entonação. Mas na hora que você vai ler, muito provavelmente você vai perceber. E é preciso trocar alguma dessas palavras, mudar a construção da frase. E na hora de escrever também, a gente tem que indicar, principalmente quando estamos escrevendo para outras pessoas lerem, qual é a pronúncia das palavras estrangeiras. Também temos que ficar atentos a como se pronuncia nomes próprios. O ideal é que a pronúncia seja de acordo com o país de origem, mas a gente tem exceções. Por exemplo, Nova York, a gente fala Nova York, não New York, né? Então, a gente tem que lembrar dessas adaptações que são feitas e às vezes são mais entendidas pelas pessoas.